Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyaptadhyaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. Nós estamos concluindo, né, o capítulo 12. Depois vem ainda o summary, que é um summary muito legal, e que aí passaremos para o capítulo 13, que é o início da última, do último, do último terço, né? O Gita é subdividido em seis capítulos, né? Com temas distintos, né? O segundo, esse tema central é mais sobre a natureza de Deus. O tema inicial é mais a natureza do Jiva, né? Agora, mais é a natureza de Saguna, Nirguna e Ishvara, nós estamos concluindo. E o terceiro tema é mais focado nas declarações de identidade entre o Atma do Jiva, o Atma de Ishvara e o Atma de Paramatma. Só essa é a estrutura do Gita, tá? E nós estaremos entrando no último estágio. Mas, por enquanto, nós estamos concluindo os últimos versos desse capítulo 12, né, que é um capítulo curto, considerado um sumário, né, uma síntese, uma condensação dos ensinamentos do Vedanta, porque desde o capítulo 7, né, o tema principal era a natureza de Deus, mas quando chega agora no finalzinho, né, desta parte central, que é o capítulo, deixa eu abrir uma coisa estranha aqui, que é a parte central do Gita, aí ele fala sobre a natureza nirguna de Deus, que é realmente a síntese, né? Que é a essência dos Upanishads, né? Então é muito bacana, é muito profundo. E nós estamos concluindo aquela parte, né, na qual essa natureza superior ou absoluta, o real daquilo que é o Atma, daquilo que é a existência, que é a pura consciência, etc., é, ela não é nada a menos que a gente possa se beneficiar, né, com um Palan. E o Pala é sempre apresentado em termos vedânticos como uma força, um equilíbrio, uma purificação, um refinamento, uma qualidade encontrada na mente dos Yanis, que é descrita de modo muito detalhado nesse finalzinho do capítulo 12, né? Nós estamos vendo essa parte que fala, o Krishna apresenta alguns versos descrevendo, né, a qualidade deste devoto mais superior. Então, nós vimos que tudo isso, quando a gente traz os ensinamentos da natureza da realidade, a gente traz ele para a compreensão daquilo que é a realidade, que é idêntico a Deus, o Criador, né, em sua natureza saguna, nirguna, né? Então, se estabelece o quê? Um relacionamento entre a criatura e o Criador, porque agora eu estou tentando buscar a natureza da realidade, mas não simplesmente através da matéria, tentando compreender a existência, né, a existência de algo, né, que seja absolutamente real dentro do âmbito de mítia, matéria e energia. Não, agora eu quero compreender a realidade como a real natureza de Deus, que fundamentalmente é nirguna, né? Ele não é composto ou configurado por nenhum dos gunas, não existe nada que possa ser compreendido, percebido, acessado através de Deus, através dos cinco órgãos do sentido, que são o desenvolvimento dos cinco elementos primários, né? Então, não existe nada, ele é livre de atributo, não é acessível através dos órgãos dos sentidos e a mente objetiva, né? Por quê? Porque ele não é um objeto de conhecimento. Ele é a real natureza do sujeito, né? Como nós sabemos.
Então, o devoto mais avançado, o devoto mais superior é o Yan Yogi, né? Ou é o Yani, fundamentalmente, é aquele que chegou a este último estágio de sadhanas, sem pular os estágios iniciais que envolvem o seu relacionamento, né? E atitude de devoção para com Saguna Ishvara, e depois para com Saguneshwara manifesta como a totalidade de todos os nomes, cores e formas, né? No início é mais ou menos determinado por determinado características e atributos de uma deidade, né? E como eu gosto de colocar, Deus em sua natureza saguna mais elevada, não somente é a manifestação física do universo, mas a inteligência que o sustenta, o que inclui todas as leis e princípios que regem esta ordem aparente. Então, o indivíduo ele passa por esses dois níveis de Karma Yoga, né? Relacionamento com Deus, que permite o desenvolvimento de um sentimento sublime, que é de devoção, de reverência, amor, gratidão pela oportunidade, né? A compreensão de Deus é indispensável para que a gente desenvolva esta emoção, né, devocional que purifica naturalmente a mente e o corpo do indivíduo, né? Então, o devoto mais avançado, ele chegou lá porque ele passou pelo o Karma Yoga, né, primário, né, número um, que é eu sou um Karma Yogi, mas eu me relaciono com um Deus Saguna, mas esse Deus Saguna é limitado por uma deidade, mas ainda assim eu desenvolvo uma certa devoção, ainda assim eu aceito os resultados, etc, etc, e eu quero coisas para mim, né? Então é mais na linha do Sakama Bhakta, né? E depois ele desenvolve para se tornar um Niskama Bhakta, aquele que coloca ações e recebe os seus resultados, não somente com espírito, né, de devoção, mas sempre buscando o bem-estar do meio ambiente. O interesse é que todos os seres possam se beneficiar através das minhas pequenas contribuições, né? Então, este é um nível mais avançado, no qual eu começo a ver Deus como a totalidade de todos os nomes, cores e formas, né? Então, o universo, a manifestação é Vishvarupa Ishvara, né? Depois, nós temos dois níveis de Upasana, que são ditos serem indispensáveis para a mente se tornar mais focada, né? Menos dispersiva, né? Menos rajásica. Então, o Upasana, ela vai trazer foco para a mente, né? E isso é feito inicialmente, paralelamente, com a atitude do Karma Yogi, né? Que se relaciona com Deus Saguna, limitado por um nome, forma e determinados atributos. Simultaneamente, o indivíduo entra no Upasana, né? Muito embora o Swami goste de colocar Karma Yoga e depois Upasana Yoga, né? Então, Karma Yoga você faz simplesmente, né, desenvolvendo este sentimento sublime que é a devoção e a reverência. Você faz, né, usando um símbolo saguna limitado como uma deidade específica, né? Krishna ou Rama, ou qualquer que seja, né? Então, quando você está naquele estágio, você já pode fazer, já deve fazer o Passana também, usando o que? Esse símbolo, essa deidade como símbolo, uma deidade saguna, limitada por um nome, forma e determinados atributos, tá? Então, isso pode ser feito já simultaneamente. Embora na estrutura se diga Karma Yoga, né? Saguna Ishwara Karma Yoga, né? Aí dopo Saguna Ishwara é Karupa, e depois da o Deus, né? Manifesto como a totalidade de todos os nomes e formas. E depois, então, nós entramos no Passana, né? Mas não necessariamente é assim, porque não existe realmente linhas divisórias muito tangíveis entre esses estágios, né? A meditação é recomendada desde o início, e na medida que nós tornamos karma yogis, né, voltados para esse Vishvarupa Vision, né, essa visão de que Deus está em tudo, né, Deus está manifesto
como a inteligência que sustenta, Deus está manifesto em todas as configurações dos gunas de Maia, etc, etc. Então, eu já posso começar a abrir espaço para as minhas meditações, nas quais eu fico contemplando, focando a minha mente na natureza deste Deus Saguna, usando um símbolo que é a total manifestação do universo, né? Então, isso também é algo que pode ser feito simultaneamente com as nossas práticas do Karma Yoga. E qual é a diferença do Karma Yoga e o Passana Yoga? Karma Yoga eu tenho que fazer como? Durante as minhas interações, lembrando os ensinamentos e vivendo a partir dessas compreensões, né? Então, eu sou um Karma Yoga, eu vou treinando a minha mente a agir em harmonia com as leis e os princípios de Deus, e eu vou treinando a minha mente a aceitar tudo com espírito de gratidão. As minhas ações são colocadas com espírito de oferendas, né? De doações, de oferendas, né? Etc., né? Contribuições. E eu recebo tudo com espírito de tudo isso é praçada, tudo serve para que eu possa realmente revisar as minhas atitudes, as minhas palavras e ações, né? De tal modo que eu possa crescer, me elevar espiritualmente. Então, quando vem as situações desafiantes, né, desagradáveis, é, adversas, né, o indivíduo ele tem essa força de receber tudo isso porque ele tem essa compreensão, essa visão do sistema Ishwara, né, que conecta as minhas ações com os resultados e o fato de que nada ocorre por acaso. Se o universo é desenhado inteligentemente, é uma estrutura absolutamente, precisamente inteligente que nos concede os palans, os resultados nossos para os nossos próprios bens, sejam eles experiências de prazeres ou de dores, né? Então essa compreensão ela vai desenvolvendo purificação. E o indivíduo que se purifica, né, através do Karma Yoga, ele não necessariamente ele tem o foco necessário para se qualificar para o Yana Yoga do Vedanta, que é o Shravana, Manana, Nididhyasana, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, né? Então, o indivíduo é recomendado a eles, né, o indivíduo, ao buscador, de fazer o Passana também, né? Não, eu estava dizendo qual é a diferença do Karma Yoga e o Passana. Karma Yoga, eu faço a minha prática do Karma Yoga enquanto interagindo com o campo. O meu Passana Yoga, eu faço a minha sadhana no silêncio do meu quarto, né? Longe das interações com o mundo, revisando as minhas interações e ao mesmo tempo lembrando dos ensinamentos e focando a minha mente nesses ensinamentos a respeito da natureza de Saguna e Shwara. Vocês entendem a diferença? Karma Yoga é durante as interações, eu estou lembrando os ensinamentos e eu estou vivendo na medida do possível, né? Alinhando a minha vida com aquilo que eu compreendo a respeito da realidade deste universo aparente, universo mítia, né? Nós estamos ainda falando de uma realidade aparente, mas é importante que nós a conheçamos bem e possamos viver em harmonia com suas leis, né? Então, quando eu faço o meu Passana, eu faço no silêncio do meu quarto, né? Simplesmente porque ali existem menos estímulos, né? E aí eu posso permanecer mais focado em quê? Na compreensão da natureza de Deus que me permite o desenvolvimento deste equilíbrio, desta força mental e emocional para lidar com os altos e baixos da vida, com os prazeres e dores da vida, ok? Então, o Kama Yoga e o Passana Yoga, eles podem e devem ser praticados simultaneamente, né? E somente então o indivíduo ele vai desenvolvendo essas qualificações, né? De modo tal que ele possa entrar no Shravanamana, na Nididhyasa do Vedanta, com uma grande possibilidade de sucesso, né? Então, esses versos eles vão salientando essas qualidades do indivíduo preparado para o Yana Yoga. Mais especificamente, né, ele vai salientando as qualidades desse Bhakta, que é o Bhakta mais elevado, tá? Que fundamentalmente é o Yana Yoga,
que fundamentalmente é o Yanni, né? Então, ele estava descrevendo esse Yanni, dizendo diversas coisas. Ele é amigo, ele não odeia, né? Ele é perspicaz, né? Essa é uma palavra difícil até para mim falar. Ele tem a capacidade de ver as coisas objetivamente, de modo mais claro, né? Ele é mais eficiente nas suas ações, porque as mentes dos Yannis, elas estão menos, né, perturbadas, né, devido a essa força, né, de atração e repulsão em relação aos objetos lá fora, e essas emoções que vêm dos objetos, pensamentos, na medida que eles ocorrem, né, em nossas mentes, independentemente dos nossos contatos com o campo. Se você quiser compreender isso, basta você entrar e começar a fazer o passa na meditação, né? E você vai ver quantos objetos, pensamentos, os pensamentos são fiéis aos objetos, os objetos são fiéis aos pensamentos a respeito dos objetos. Se você tentar meditar, esses pensamentos, objetos surgem na mente e eles vão surgir com o quê? Com determinadas emoções, sensações. Se é um objeto que eu temo, ele vai perturbar a minha mente com temor. Se é um objeto, pensamento que eu desejo, vai perturbar a minha mente com o quê? Com o desejo, né? Então, tudo isso ele existe, né? Por quê? Porque nossa mente ainda tem essas impurezas, esses ragadveshas, que são desejos e aversões a objetos e experiências que já existem dentro de nós internamente, né? São vasanas, são tendências, né? É o meu material mental, emocional, que vem à superfície quando eu tento fazer uma meditação, ficar em silêncio. Ele fica mais enrustido quando eu estou interagindo no campo, porque quando eu estou interagindo no campo, o meu foco está distribuído não somente na observação do que está aparecendo na minha mente, mas principalmente com os contatos que eu estou fazendo no campo, a nível físico, né? Então, o Passana é importante para a gente possa dedicar esse tempo para que a gente possa examinar a condição da minha mente, né? E lembrar e permanecer focado neste primeiro, né, objetivo intermediário, que é a compreensão da natureza de Deus, né? Sem a qual eu não desenvolvo as qualificações necessárias para o autoconhecimento. Então, muitas características foram apontadas, né? Então, ele é justo, ele não explora ninguém, ele não se deixa ser explorado, né? Ele não é passivo nem ativo, ele simplesmente responde e que a ação do Yanni seja sempre, predominantemente em harmonia com o Dharma, não necessariamente 100% do tempo, né? Como eu expliquei na aula passada, o Yanni é aquele que predominantemente age em harmonia com o Dharma, mas mesmo que aqui e ali ele dê uma escorregada, né, ele não se identifica como fazedor. Portanto, ele não possui aquele karma e não colhe o karma pala, porque simplesmente, como é dito, né, para o Yanni, né, o agami karmas evitados, né, os Sanchita karmas, como se diz, são dissolvidos, né? E os Parabada karmas não são recebidos como meus Parabada karmas, né? Então, diversas coisas nós vimos. Essa palavra perspicácia, né? É uma palavra bacana que eu tive que consultar, porque eu lembrava dela, mas não sabia mais o significado. Eu vi que é uma agudeza de mental, uma agudeza de espírito, capacidade de determinar e discernir, uma compreensão mais profunda, uma capacidade de penetrar no aspecto mais essencial das situações de vida, uma capacidade de compreender as coisas de modo mais claro e profundo, com precisão e aguçamento. Então, essas são características, entre muitas outras, do Yanni. No verso 17, o devoto que não se alegra nem se entristece, não deseja, não odeia e abandona o bom e o ruim, é o mais íntimo e querido por mim. Então, nós vimos esse verso muito lindo, né? O indivíduo, né, o Yanni, ele não sabe o que é a tristeza e a depressão.
Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não conseguem nem conceber, tá? A saudade, a depressão, né, a tristeza, essas coisas, elas desaparecem gradualmente, mas certamente da mente do Yanni, né? Então ele nem se alegra, nem se entristece, aquilo que vem veio, né? Ele não odeia, nem ama ninguém de modo vinculativo. Ele abandona o conceito isso é bom, isso é ruim. Portanto, Krishna exalta este Yanni, dizendo que ele é o mais querido entre todos para mim. Ele não é dominado pela euforia, a excitação e a depressão e a tristeza, né? Swami nos lembra aqui que Krishna diz que as nossas respostas emocionais, elas são parte da nossa natureza humana, né? Mas elas não devem ser muito frequentes, elas não devem ser muito intensas, porque essas reações mais violentas, emocionais, elas irão comprometer ou nublar a nossa faculdade de discriminação. E a discriminação é o tesouro, é a joia mais rica, a riqueza mais elevada no âmbito da experiência humana, né? Sem a qual nós somos exatamente como os outros animais, né? No Viveka Shakti é aquilo, não é à toa que Shankaracharya, no texto que ele escreveu, Viveka Shuddhamani significa a joia suprema da discriminação, né? Que é o que existe de mais elevado, é a nossa discriminação. A gente tem que cuidar da nossa discriminação, porque é o que existe de mais elevado. Se a gente vê que a nossa discriminação está sendo comprometida, a gente precisa parar e examinar tudo ao nosso redor, porque se a gente perde a discriminação, a nossa vida se torna um fluxo constante de karma, conflitos, respostas indevidas, inadequadas, né, recebendo os frutos, né, com o espírito de dar chilique e de brigar e de não querer, né? Então, se a gente perde a discriminação, tudo está perdido, né? Na linguagem simples e menos sofisticada e elaborada como um corpo de ensinamento, né, de Swami não, de Nisargadatta Maharaj, né? Ele dizia: o conhecimento é tudo, a compreensão é tudo, né? É, mas não é isso que eu ia falar sobre ele, não. Ah, sim, ele costumava dizer: a mente é tudo também. Ele falava assim: a sua capacidade mental é tudo. E se a mente é perdida, ele dizia assim: se você perder a sua mente, você está perdido, a sua vida foi desperdiçada, você pode até deixar o corpo, porque uma vez que a mente se foi, não existe mais nenhuma possibilidade. E a mente, quando a gente perde a mente, não necessariamente significa você ter uma doença psíquica, né? Como uma esquizofrenia, né? Ou uma paranoia, né? Ou essas doenças modernas, né? Significa que você tem uma mente realmente, totalmente, cronicamente perturbada devido a essas impurezas que são os ragadvesha, desejos e aversões que o indivíduo ainda não compreendeu esses desejos, essas coisas eu desejo e essas coisas que eu desejo evitar, elas não estão sob o meu controle. E quanto mais eu quero controlar o campo, mais eu vou sofrer e mais eu vou desenvolver ragadvesha, tá? Então, esse é um estado no qual a mente, a nossa capacidade discriminativa vai sendo comprometida, né, destruída, né, aí tem pouco mais que a gente possa fazer nesta vida que não seja exaurir papaká. Então, o Yanni é aquele, além dessas coisas, ele é livre dos Ragadvesha vinculativos, né? Livre daquelas desejos vinculativos, daquelas expectativas vinculativas.
Vedanta diz, é natural, é humano ter expectativas, mas esteja preparado para a realização, como também o não cumprimento desses desejos, né? Saiba que isso está na mão desse sistema Ishvara, que é extremamente complexo, e totalmente além da compreensão intelectual humana. Ninguém tem controle do seu futuro, ninguém tem controle do seu parábada, a gente tem um certo poder de influenciar o nosso futuro, influenciar o nosso parábada. Nós sabemos que o Punya Papa, né, a vida nada mais é do que um processo de ações que produzem resultados. Os resultados eles são agradáveis, outros são desagradáveis, Punya Papa, né? Mas o nosso objetivo aqui não é simplesmente desenvolver mais Punya e menos Papa, porque, como nós sabemos, o Punya se esgota, até mesmo o Punya celestial dos santos se esgotam, e os santos devem retornar como humanos para continuar a agir, interagir, né? Responder aos estímulos do campo, produzindo Punya Papa. A vida nada mais é do que um processo de Punya Papa, né? Produzir e receber circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, tentando compreender a conexão entre as minhas ações e seus resultados. Se a gente tiver crédito espiritual, a gente entrará em contato com as escrituras e aí a gente vai começar a desenvolver a visão desse sistema Ishvara, né? Que envolve o Jiva através das suas tendências, as suas ações são colocadas no campo e essas ações irão impactar positivamente ou negativamente, né, o seu parábada, no sentido de que eles irão neutralizar algumas tendências negativas ou nutrir as mesmas tendências negativas, repetindo esse ciclo a nível quase que infinito, comprometendo então o Viveka Shakti do indivíduo. Papa é como uma algema de ouro, né, de ferro, e punha é como uma algema de ouro, né? Papa é uma algema de ferro, punha é uma algema de ouro. Tem uma passagem que diz que punha é como um vilão sorridente, Papa é um vilão carrancudo. Carrancudo é ótimo. Ok. O objetivo de tudo isso é simplesmente desenvolver a pureza mental, intelectual, emocional que nos permita assimilar e reter a compreensão direta, Aham Brahmasmi, né? Isso requer uma preparação muito grande, de tal modo que este Atmiyana Nista, essa firmeza de autoconhecimento, possa realmente ser direta e transformadora. O verso 18, mais uma vez, fala que ele é equânime em relação ao amigo e inimigo, a honra e a desonra não preocupa ele. E aqui é apresentado o conceito, ele é o mesmo tanto no frio como no calor, tanto no conforto como no desconforto. Ele simplesmente compreendeu esse sistema Mitya, né? Esse sistema Ishvara, como eu costumo dizer. Os órgãos dos sentidos irão contatar os seus respectivos objetos, é inevitável, Arjuna. Portanto, deixe que eles corram, sigam as suas naturezas, entendeu? Não tente controlar os órgãos dos sentidos e o contato deles com os respectivos objetos do campo, né? Desenvolva a equanimidade a respeito de todos esses pares opostos, a equanimidade em relação ao frio e calor como um símbolo muito bacana. Ele disse que até o Yanni ele vai ter pessoas que o odeiam, mas o Yanni não vai odiar as pessoas porque as pessoas acham ele uma pessoa odiosa. Os Yannis simplesmente eles compreendem que todos nós nascemos dessa ignorância cósmica, vivemos nessa ignorância cósmica, e raros são os indivíduos que se livram dessa ignorância cósmica. O problema da humanidade,
não é realmente o ódio, mas é a ignorância a respeito da real natureza do eu, do ser, de Deus, que compele o indivíduo a tentar controlar, negar, rejeitar Deus e tentar controlar o campo das experiências, desenvolvendo assim muita raiva. Porque não existe nada mais raivoso do que ter as suas expectativas e desejos de controlar o campo sendo repetidamente frustradas, porque é uma missão impossível, como eu costumo dizer, né? Então, a raiva e a raiva de algumas pessoas que representam obstáculos na sua ascensão de controle do seu parábada, né? A gente vê isso nos filmes, né? O que mais existe são assassinatos para derrubar as pessoas que são obstáculos entre eu e o meu desejo total, poder total, isso e aquilo. Ok. Então, essa história de honra e desonra é importante também, né? Porque, né, o indivíduo no início desse processo de autorreconhecimento, que se desenvolve como um autoconhecimento sempre mais direto, no início existe muita impurezas na mente, né? E no início o indivíduo, né, assim como foi o meu caso, pode querer desenvolver uma expectativa de ser respeitado, né? De ser honrado e de ser validado, né? Pelos outros, né? E se ao invés disso nada ocorre, né? O que que ocorre com esse indivíduo é, praticamente autorrealizado, né? Ele simplesmente teve um autorreconhecimento, mas ele não obtém a honra ou prestígio ou a apreciação de ninguém, né? Às vezes, pelo contrário, né? Então, ele não pode ficar preso em nenhuma expectativa vinculativa de ser honrado, apreciado, prestigiado, nada disso, né? Então, este foi a primeira contradição que eu experimentei na época do auto-reconhecimento, antes do Vedanta, foi isso, porque eu tinha essa expectativa, né? Derivada de algumas impurezas, né? Que eram, por sua vez, derivadas de alguns sentimentos mais profundos de inadequação, que buscava compensação através do reconhecimento de outros, né? Ele diz que até mesmo os deuses enfrentam esse problema, portanto, Deus não é livre do samsara, esses deuses, essas deidades, né? O Yanni é um fenômeno muito diferente de uma deidade. O Yanni é aquele simplesmente que reconheceu o Aham Brahmasmi clara, direta e de modo transformador, e ele transcende, né, essas expectativas a respeito, né, de prestígio, honra e validação e reconhecimento da parte dos outros, né? É como se o Yanni engolisse tudo isso, destruísse tudo isso, fosse além de tudo isso. Todos os pares opostos, a gente tem que lembrar, todos os pares opostos, desde os mais tangíveis até os mais sutis, sendo honra e desonra, né? Os pares opostos entre aqueles mais sutis, né? Portanto, o Karma Yoga é fundamental, o desenvolvimento da devoção, ela inicia com uma deidade pessoal. Essa deidade pessoal se transforma numa visão de Deus a nível cósmico, né? Que também encompassa a visão de Deus como a inteligência suprema, e o indivíduo vai se fortalecendo a respeito das experiências de altos e baixos da vida. E a gente vai fazendo isso, encontrando sempre mais essa força, esse equilíbrio, né? essa pureza, né? Esse Viveka Shakti, né? Mais claro, porque eu não estou mais desenvolvendo expectativas infundadas na realidade aparente de Mitya, né? Que é somente Ishvara controla os parábadas de todos os indivíduos, né? Então, até que o Atmayana chegue, o indivíduo se fortalece através dessa compreensão com o Deus Criador, tá?
Então, isso vai nos fortalecer, nos preparar até que o Atma Yana direto venha, né? Então, nós temos já no início um amortecedor foi apresentado como amortecedor. Frequentemente o Swami apresenta em analogia, como exemplo, como fosse um amortecedor contra os choques da vida, as crises da vida, os altos e baixos da vida, os prazeres e dores, né? E às vezes eu gosto de apresentar como um airbag, que é mais moderno, né? Mas eu gosto muito da descrição do Swami, que é uma força e um equilíbrio mental, emocional, psicológico, que nos permite aceitar aquilo que a vida nos concede com uma compreensão clara de que nada disso está sob meu controle e que se veio para mim é porque eu estava precisando, né? Estava precisando porque foi desenhado para mim, mas como é que você sabe que estava precisando? Porque senão não vinha para mim. Se eu não estivesse precisando, não vinha para mim. Se não fosse perfeito, não teria ocorrido. Essa visão é uma visão do Karma Yogi, né? Do Yann Yogi, né? Ele compreendeu o sistema Ishwara e sabe que é um sistema desenhado através de leis e princípios que não cometem nenhum erro. É uma inteligência livre de qualquer erro. É um sistema meritocrático, né? Então a gente vai desenvolvendo esses amortecedores, né? E a gente já vai experimentando, é por isso que é dito que o Karma Yoga, né, ele liberta o indivíduo da doença do samsara, já, como é que se diz? Muito largamente, né? Já tem um sentimento de libertação da doença do samsara já muito bem desenvolvida, simplesmente através do Karma Yoga, o Passana Yoga. Então, mais tarde, com o Jnana Yoga, aí esta libertação se torna mais profunda, mais afetiva e estável, né? E não somente isso, ela se torna livre de sadhana, uma vez que ela tenha sido diretamente compreendido, a Brahmasmi tenha sido diretamente compreendido, né? Então, não é nem mais a questão do fazedor compreender que ele faz, mas ele faz sob as influências do seu parabada, né? Das suas vasanas, né? Ele faz o melhor, mas ele observa as leis de Deus, mas ele não tem controle sobre os resultados, né? Agora, o indivíduo ele transcendeu até mesmo este nível de compreensão, ele compreende que ele é a consciência, esse princípio testemunha, Chaitanya, é uma entidade não experiencial, né? Que simplesmente ilumina e revela toda esta interação do Jiva como arta e como bhokta, né, o fazedor, o desfrutador, tudo isso é visto objetivamente, emocionalmente é visto de modo equânime, né? Ele faz o que faz, recebe os resultados e ele simplesmente ele transcendeu os pares opostos. Esta é a situação mais ou menos descrita pelo Swami do Yanni, né? Enquanto então, quando tudo estiver bem, o Karma Yoga, ele sabe, está tudo bem agora, mas isso não é permanente. Por quê? Porque eu ainda dependo do Punya, eu dependo da graça do Senhor, eu dependo dos resultados favoráveis, né? Então, o Karma Yoga, ele sabe, não, tudo bem, eu estou produzindo muito Punya, Punya me está concedendo, né? Me está me dando resultados favoráveis, né? Então, eu tenho que ficar correndo, correndo para fazer mais produção de Punya, né? Então, essa é a distinção, né, mais claramente e simplesmente colocada, né? Então, é como se você estivesse saboreando lá na Índia, é curioso, né? Eu não sei se nos dias de hoje eles têm Coca-Cola, mas até 5, 7 anos atrás, eles tinham Thumbs Up, que é uma versão deles de uma Coca-Cola. É muito quente lá, né? No sul da Índia. Então, a Coca-Cola super gelada é considerada um prazer enorme, super doce, né? Cheio de açúcar. Então, o senhor me dá esse exemplo da Coca-Cola, porque você bebe ela, e você está desfrutando de um prazer enorme, né? Daquela coisa docinha, muito gelada, né?
Mas aí com seu canudo, né, você está bebendo e está vendo que o nível está descendo, descendo, descendo. Então você está saboreando, mas já está se entristecendo com o fato de estar acabando a Coca-Cola, né? Então, punha é mais ou menos isso. Você vai produzindo punha, vai desfrutando de punha, mas ao mesmo tempo o defeito é que ele é impermanente, ele vem e vai, e o punha ele se torna papa inevitavelmente. Portanto, deixe a Ishvara o que pertence a Ishvara, aproveite todos as suas experiências, sejam elas prazerosas ou não prazerosas, né? Os relacionamentos com as pessoas, com a família. Mas saiba que tudo isso é impermanente, vem e vai, tudo isso pertence a Ishvara. Não se apegue, desenvolva essa perspectiva objetiva de tudo isso como, como o princípio consciência, testemunha, Chaitanya, né? Este princípio que não é uma entidade experiencial, mas que vê tudo exatamente como nós vemos um um filme, né, projetado na tela de um cinema, né? Você vê sem estar envolvido emocionalmente, porque você desenvolveu uma firme e clara identificação com esta consciência que ilumina e revela aquilo que ocorre no âmbito do corpo, mente e as experiências recebidas do campo. Assim, somente assim, o indivíduo ele transcende o punya papa e se torna livre da dependência do punya. Este estado mental é também denominado asangatvam, que é não associado com o filme projetado na tela da minha consciência. O filme está projetado, né? E eu simplesmente não me associo. O ar, ele está associado a tudo aquilo que ele empurra para lá e para cá com o vento. Mas o espaço é a sanga, é livre do ar, do fogo, né, da água e da terra, né? O espaço é absolutamente a sanga. Ele acomoda tudo sem estar associado a nada. Do mesmo modo, a consciência é ser auto-luminoso, autoconsciente, autoexistente, autocontido. Ele contém tudo isso, ele permite tudo isso sem se associar a nada, né? Somente então nós desenvolvemos esse sentimento de não apego aos prazeres e dores da vida. O verso 19, aquele devoto que é o mesmo em relação à censura, à crítica e elogio, é uma pessoa de fala limitada, que se contenta com qualquer coisa, que não tem lar e que tem conhecimento firme da realidade do ser. Esse é o mais querido por mim. Um outro ângulo de descrição da situação da mente do Yanni, que é sempre colocado em termos de um devoto de Ishvara, que foi purificado através desse relacionamento criatura-criador. Então ele diz que ele não é, ele permanece o mesmo em relação ao que a crítica e o elogio, a censura e o elogio, né? Então isso aqui é uma marca importantíssima, né? A maioria de nós, né, nós temos uma sensibilidade muito grande em relação às críticas, né? Quase todos nós temos uma tendência de reagirmos quando alguém está nos censurando ou criticando. Isso é natural, porque, em geral, nós vivemos em sociedades, todas elas, né, dominadas por uma total, toda pervasiva ignorância espiritual, de tal modo que até mesmo os pais, em suas melhores intenções, eles passam essas ignorâncias para os filhos, né? A crítica e a censura é algo comum que nós recebemos dos nossos pais. No meu caso foi enorme, por isso que eu desenvolvi uma certa sensibilidade em relação às críticas e às censuras, que chegou a um ponto, eu acho que eu toquei nesse assunto aula semana passada, chegou no ponto que eu disse, chega, quem quiser me censurar, me criticar, né, me jogar para baixo, né, eu vou sair no pau.
né? Mas eu não vou aceitar mais nenhuma censura, nenhuma crítica, nenhuma humilhação. Eu já fui humilhado o suficiente, vai dar porrada, né? Então, tem pessoas que têm essa reação porque a censura e a crítica foi muito massacrante, mas em geral todos nós temos isso. O elogio também é um outro problema, né? É aquele problema doce, né? Quem é que não gosta de um bom docinho, né? Quem é que gosta de doces amargos? Poucas pessoas gostam de doces amargos, né? De sobremesas amargas, né? Todo mundo gosta de uma sobremesa docinha, né? Mas a sobremesa docinha também tem um problema enorme. Em analogia, a gente pode considerar o elogio como uma sobremesa doce, né? Que vai nos prender nos vincular a essa necessidade de mais e mais afirmação, validação e elogio, né? Então, é uma outra prisão, né? Eu estou preso às censuras que ainda existem na minha mente subconsciente, que fazem de mim uma pessoa reacionária, e eu estou preso aos elogios, porque papai e mamãe me deram tantos elogios, né, etc, etc, que no final das contas eu sou uma pessoa mimada, que me acho isso e aquilo, que não vivo mais com o pé no chão, né, em contato com a realidade, né, objetiva, né? E do outro lado, o Krishnaji fala que esse ano é uma pessoa de fala limitada, limitada. Por que que ele fala de modo limitado? Porque a fala é um instrumento que utiliza palavras, frases para exprimir conceitos, né, que servem para uma comunicação, seja ela prática ou filosófica ou científica, mas o objetivo é transmitir conceitos, trocar conceitos que sejam válidos, que sirvam a um determinado propósito. Mas a fala desenfreada da maioria das pessoas é simplesmente o que, em outros círculos, é chamado de gibberish. Vocês já ouviram falar de gibberish? Não? Gibberish é simplesmente cuspir na orelha dos outros. Entendeu? Você fala, fala, fala simplesmente porque você tem que desabafar. Você tem tanto Rajoguna, tem tantas coisas, você tem um vulcão lá dentro de coisas e você quer jogar isso para fora e você procura o quê? Uma vítima, como diz o Swami Paramartananda, né? Se você precisa de uma vítima, você começa a convidar os seus vizinhos para tomar um chazinho ou um café com você na metade da tarde. Você traz um queijinho, isso e aquilo. Aí quando ele chega lá, você começa. Você faz um pote grande de café, né? Um docinho, um queijinho, e aí você começa a encher a taça da pessoa, encher a taça da pessoa. Aí a pessoa vai ter que ouvir você por 30 minutos, tá? E você vai jogar tudo na orelha da pessoa. Coisas que a pessoa não está interessada de ouvir. Ninguém gosta de ouvir a história do outro. Essa é a verdade. A pessoa só ouve a história da outra porque você, então tudo bem, né? Eu estou sendo a sua vítima, mas eu só ouço se você ouvir a minha depois. Então eu ouço de modo que eu possa vomitar depois, tá? Então, a fala do indivíduo deve ser moderada, limitada. A gente precisa compreender que mecanismo é esse que nos compele a fala desenfreada, né, compulsiva, né? O Ramana Maharaj, aqui e ali, ele dava algumas dicas sobre como desenvolver aquele estado radiante de paz que ele tinha. E uma das coisas que mais como é que se diz? Como se diz? me, né, que me pegou, chamou minha atenção, né? Às vezes me vem a expressão em italiano e não em inglês, mas eu não consigo. A coisa que mais chamou minha atenção naquelas poucas palavras do Ramana Maharaj, quando alguém pediu um pouco de orientação e instrução, ele falou assim: seja moderado. Moderado como? Aí ele falou: putz, você quer saber mais ainda? Eu já falei, seja moderado, não basta. Ele falou: não, dá uma diquinha a mais, né? Diga alguma coisa. Ele falou: seja moderado na fala,
naquilo que você come, em outras palavras, daquilo que sai da sua boca, daquilo que entra na sua boca, e ele falou, esteja moderado quanto ao sleep, ao dormir, porque a Índia, principalmente naquele período, né, na primeira metade do século passado, era uma sociedade muito tamásica, o estilo de vida era muito tranquilo, né? E o povo indiano, ele é famoso por ser capaz de dormir até na rua, usando uma pedra como travesseiro e dormir profundamente, né? Então ele dizia, não, o sono, se abusar do sono vai tornar você uma pessoa muito tamásica, né? Falar e agir o tempo todo vai tornar você uma pessoa mais rajásica, muito rajásica. Seja equilibrado, né? E atenção com aquilo que você come, porque se você come coisas indevidas ou em quantidades demasiadas, você vai se tornar mais tamásico e mais doente também, né? Então aqui a Krishna diz, uma pessoa de fala limitada é um dos sinais do Yanni. Ah, não, mas Swami Shimayananda falava tanto. Falava tanto nada, ele trabalhava o dia inteiro escrevendo, escrevendo, dando orientações, né, para desenvolver, né, o Shimaya Mission, né, que foi uma explosão que ocorreu em poucos anos. Diziam que ele trabalhava 15, 18 horas por dia. E, mas quando ele falava para transmitir os ensinamentos, né? As pessoas podem pensar, esses swamis, eles são meio antipáticos. O professor, ele quase que não gosta de sair com a gente para ficar falando de outras coisas. Eu adoro falar sobre esses ensinamentos, transmitir esses ensinamentos, né? Mas o tititi, né, comum aos sansaris, né, o Yanni não tem interesse. Na verdade, o Yanni se torna alérgico a todo esse tititi samsárico, tá? Ele vai se afastando, se afastando, se afastando. Os anianes, eles ficam assim, pô, você está ficando radical, você está ficando estranho, né? Você não quer mais se relacionar com ninguém. Mas não, eu me relaciono com as minhas galinhas, meu cachorro, né? Uns pássaros. Então, é simplesmente porque a fala deveria servir a um determinado propósito, né? Sem aquele propósito, é melhor a gente estar simplesmente silêncio, tranquilo. E ele se contenta com qualquer coisa. Ó, os assansares são cheios de exigências, né? Exigências e mais exigências e mais exigências. Se a coisa não for perfeita de acordo com o gosto da pessoa, nossa, a pessoa deixa no balcão. Se aquele expresso não for perfeito, deixa no balcão, paga e vai embora. Entendeu? Porque é difícil contentar um samsário que está totalmente apegado aos seus gostos e desgostos. Muito difícil. Naturalmente, o indivíduo que tem essa atitude perfeccionista, ela sofre mais do que qualquer outra, porque, né? Como é que você pode, né, ter a expectativa que os outros, né, sirvam alguma coisa no nível do seu gosto, né? Eu tenho um exemplo simples, por exemplo, que é um pouco diferente, né? Quando eu fui da Itália para os Estados Unidos, na virada do século, né? Eu, eu fui importando vinhos de qualidade, vinhos italianos, para distribuir no estado de Washington State. Então foi um risco muito grande, foi perigoso, né? Foi muito difícil. A gente quase perdeu tudo com aquela brincadeira. As nossas poucas reservas quase que se foram. Mas o que eu quero dizer é que eu desenvolvi um conhecimento a respeito de vinho e suas qualidades, e o modo as quais eles são feitos, e por que que alguns vinhos são puros, são bons, e não dão dor de cabeça, dor de barriga, não faz você ficar doente, isso e aquilo. Então, eu fui desenvolvendo o quê? Um conhecimento, né? E uma certa exigência que me levou a dizer assim, não, não, vinho eu só bebo se for bom, se não for bom eu prefiro não beber, né?
Mas isso é devido a um conhecimento, né, que não causa nenhuma frustração, e na verdade eu evito, por exemplo, beber vinho sem vergonha, porque faz mal, eu sei como é que eles são feitos, eu sei que eles faz mal mesmo, entendeu? Então, o sadhu, o sannyasi, o yani, ele se contenta com qualquer coisa. Significa que não é que ele vai beber e comer qualquer coisa, né? Mas ele jamais vai exigir que não, isso não deveria ser assim, né? Tem que dar um jeito aqui, não posso ofender ninguém, etc, etc. De repente, o que que eu faço? Eu passo primeiro no restaurante aquilo, como um pouquinho, aí chego lá e diz assim, não, não vou comer nada hoje não, porque eu tô sem fome, né, Marcelo? Dá um jeitinho para não machucar ou ferir ninguém, né? Então, ele se contenta com qualquer coisa. Ele tem lá, essa é mais a característica do sannyasi, ele vive como um sadhu, ele não se apega ao teto, né? E ele, esta renúncia ao lar, à casa, essa condição física de ser um proprietário ou uma pessoa que tem uma casa através de aluguel, que seja, isso aqui, ela se reflete também numa atitude não só exterior, mas num fato exterior, mas interior. Ele tem casa, mas não tem nenhum apego à casa, porque ele tem um conhecimento firme. Portanto, Krishna diz, eles são os mais íntimos e mais queridos por mim. A gente faz uma pausa de 10 e a gente volta para dar prosseguimento nesta fase final deste arquivo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.